Fala pessoal, o Inter venceu o Vasco da Gama, subiu na tabela de classificação, na chamada primeira página do Campeonato Brasileiro. E vamos falar sobre isso, né? Um jogo que foi difícil, vice-lanterna, mas vocês lembram como é que foi o Inter contra o Lanterna, o América, né? E contra o vice-lanterna, o Lanterna da época, quando o Inter jogou, o América era o Lanterna, hoje é o Curitiba. Mas hoje foi contra o vice-lanterna, o Inter ganhou 2-1 e com direito a John, o herói, no final do jogo. Não te esquece, se não está inscrito no canal, dá essa moral para nós aí, te inscreve no canal, ajuda aí a galera aí para a gente tá cada vez podendo crescer mais, chegamos a 27 mil aí, já é um número bastante legal. E também sempre dá um like aí, que é legal aí também, nos ajuda muito com o YouTube. Bom, o Mano admitiu algumas coisas no final do jogo, né? Os limites do Internacional. Ao mesmo tempo que ele diz isso, ele conclui que houve muitos erros na avaliação do grupo lá no início. Quando se achou que o Inter tinha um grande grupo para disputar título, o que disse o Mano hoje? Olha, vocês sabem, nós não temos, né, nós não estamos entre os melhores, nosso time não é entre os melhores, está tudo muito parelho, nossos jogos vão ser assim mesmo. Quer dizer, né, deixando claro que é isso aí, jogar no limite, tentar ser uma campanha digna, mas não com muita ambição. Né? Fala muito também na questão de que o time vai evoluir, que está melhorando, só que me dá a impressão, parece que a gente está em fevereiro quando o Mano fala isso. Não, vocês notam que o time está evoluindo, está melhorando, aos poucos nós estamos crescendo. Mas acontece que o Inter já está fora da Copa do Brasil, já chegou, nem na final do Gauchão chegou. O Inter está a 10 pontos do líder do Brasileirão, e temos aí início da competição, menos de um terço da competição. Né? Então, está muito mal, está muito atrasado. Mas a vitória foi importante. Né? Agora, o futebol apresentado segue sendo aquele, né? No limite, o Mano disse, nós perdemos a posse de bola no segundo tempo. Perdeu o jogo todo a posse de bola. Né? Tem os números aqui, ó. Vamos lá. O Vasco da Gama finalizou com 55 de posse e o Inter 45. No primeiro tempo, o Vasco teve mais posse, 59%. Né? Mas é que o Inter faz os gols. Né? Um gol de bola parada, o Rômulo, que é uma afirmação, para mim, um dos melhores em campo. Eu só escolheria o Johnny, se estivesse na transmissão, que escolheu um, escolheria o Johnny como melhor, porque ele decidiu o jogo, né? Senão o Inter não ia ganhar. Mas o Rômulo fez um gol e teve uma atuação muito boa, jogador vibrante, né? Muito bom. Aí no segundo tempo, falei primeiro tempo, né? No segundo tempo, 51 para o Vasco a 49. Então, o primeiro tempo, o Vasco teve mais posse de bola ainda do que no segundo. Né? Então, não entra aí a questão física, nada. Foi uma questão de imposição de time para time. E o Vasco é um time, olha onde é que está ele na tabela, né? É um time bastante fraco. Né? A gente viu isso no próprio campeonato regional, no Carioca. A gente tá vendo aí o Vasco jogar. É um time que não reage. E o Inter tinha 2-0, então parecia que se encaminhava para um jogo tranquilo. Não foi um jogo tranquilo. Né? Mas foi bem claro o técnico do Inter. Né? Quando perguntado aí sobre contratações agora no meio do ano, se viria jogadores, além do Ener Valencia, jogadores assim desse porte, desse nível, o Mano disse que nesse meio de ano é muito difícil conseguir contratar jogadores assim nessa época. Pois é. Por isso que lá atrás a gente apontava, o Inter precisa contratar. E o Mano e a diretoria diziam que não precisava contratar. E agora, né, parece que os fatos, né, estão muito claros, né? O jogo fala, né, como alguns dizem, né, o campo que decide, e está mostrando que está faltando gente. Sai o Wanderson, entra o Jean Dias, que é um menino esforçado, tudo, mas né, não acrescenta lá muito, é o alemão, é o Luiz Adriano, que o Mano justifica agora a evolução dele, a permanência durante todo esse tempo, né, que ele liquidou o ataque do Inter, tirou o goleador, que era o Pedro Henrique, nunca mais conseguiu fazer gol depois que chegou o Luiz Adriano e tirou ele da posição. Enfim, depois de tudo que aconteceu, várias eliminações, o Mano vem dizendo agora, vocês viram que o Luiz Adriano está evoluindo, porque hoje ele participa ativamente de um gol, mas honestamente, eu acho muito pouco. Quantos gols tem o Luiz Adriano? 2, né? Um do Gauchão e depois um que ele fez agora recentemente, mas são 2 gols. É pouco, né? Para a quantidade de partidas que ele joga. O Alan Patrick hoje não foi bem no jogo, não foi uma boa partida, e o Inter, quando ele não vai bem o Alan Patrick, ele, né, ele faz diferença. René também não teve boa atuação, mas gostei muito do Rômulo,
O Pedro Henrique é um jogador importante quando ele está em campo, que é um jogador muito agudo. Hoje ele dá o cruzamento que acontece o gol do Wanderson, com a participação do Luiz Adriano. E a vitória se dá no detalhe da defesa do John, né? Era um gol, parecia evidente para o time do Vasco da Gama. O fato é esse, o Vasco pressionou até o final. Dessa vez o Inter conseguiu, uma pena que não conseguiu fazer isso contra o Nacional, né? Não conseguiu fazer isso, né, contra o Nacional. Dessa vez conseguiu. O John tem pelo menos duas grandes defesas, uma numa bola aérea que ele faz, e essa aí que foi decisiva, né? Que ele consegue evitar o gol em cima da linha, senão o Inter também não venceria o Vasco da Gama. Tem muito que melhorar, vai ter que ganhar do Independiente Medellín pela Libertadores da América, porque imaginem só que baixo astral se agora no final de junho o Inter tiver eliminado da Libertadores e restar só o Brasileirão, que nesse momento ele está a 10 pontos do primeiro colocado. Então esse é um jogo chave para manter pelo menos uma esperança de algo maior em 2023, esse jogo do Independiente, né? E hoje, contra um adversário bem fraco, a gente já viu a dificuldade do Inter para conseguir uma vitória dentro do Beira-Rio. E é isso que ele vai precisar contra o Independiente Medellín. Mas, nesse aspecto, mano, tem razão, tem que comemorar, né? Mais uma vitória, né? São 3 pontos, se afasta da zona de rebaixamento, entra na primeira tabela, na primeira página, né? É bom, como resultado foi excelente, não resta dúvida. Agora, a gente fica, né, agora, aquilo que a gente apontava como os limites do Inter, né, o que estava faltando, a gente vê o treinador agora publicamente reconhecendo, né, que o Inter não está entre os melhores, né, que as contratações de meio de ano são difíceis de fazer, né? Pena que tudo isso, até a preparação física e tal, tudo isso acabou sendo, né, tardiamente descoberto. Mas vamos lá, né? Tem ainda um ano e é fundamental estar preparado para esse jogo pela Libertadores. Valeu? Não te esquece, se não está inscrito, dá uma moral, te inscreve no canal, ativa as notificações, dá um like que a gente vai se falando por aqui. Grande abraço.